E no vídeo de hoje do canal a gente vai falar, claro, da entrevista de Júlio Casares aí, do São Paulo, pro futuro. Não perder tempo não, vambora pro vídeo. Então, Silvestre, eu acredito que com esse viés de dívida, baixando a dívida, com o viés de superávit já apontado, o São Paulo demonstra ao torcedor que agora, na segunda parte do mandato, é como se fosse o primeiro tempo. O primeiro tempo foi tentar reconectar o torcedor com conquista. O segundo é priorizar a revelação à base como ativo estratégico, é o que nós estamos fazendo, e o pilar financeiro de equalização da nossa dívida. Já tem bons resultados, o FDIC funcionando muito bem, reduzir 57 milhões de uma dívida nominal é algo muito importante, muito importante. Você vê que as dívidas dos clubes elas estão subindo, a nossa está com viés de baixa. Isso já é um sinal. E mais do que isso, um superávit até setembro. Claro que nós vamos ter outubro, novembro, dezembro. Então é uma luta permanente que culturalmente todos nós diretores estamos empenhados a fazer. Acho que esses números, além das conquistas em campo, retratam o que São Paulo está no caminho certo. Visivelmente contrariado, né? Você percebe o tom de voz dele? Parece que não estava a fim de estar lá, né? De dar satisfação para o torcedor do São Paulo. Agora mostra, não adianta falar, reduziu 57 milhões, a dívida é 1 bilhão. O resultado é inexpressivo. Agora que está em viés de baixa, eu posso concordar. Mostra. Estava tanto, caiu para tanto, aumentou aqui, foi para lá, né? Agora, resultado em campo de quê? Da gestão dele, o título da Copa do Brasil, que resultado em campo não tem. Essa não é uma justificativa plausível. Se ele dissesse o contrário, tivemos resultado em campo tímido, né? Estou falando de São Paulo, não estou falando do 15 de Inhocunyama. Ele informou que a dívida, segundo ele, caiu do São Paulo cerca de 50 milhões, um pouquinho mais de 50 milhões, que houve abatimento, e confirmou que vai dar o superávit. Mas não falou que tudo isso é graças não a uma política mais austera de gastos, pelo contrário, São Paulo tem estourado todo mês o orçamento, mas sim porque vendeu a rodo a base. Sim. Na verdade, eu acho que eu vou um pouco além do que o Massini falou. Ele precisa mostrar, e vai mostrar, na verdade, ele que estava falando do relatório que vai ser publicado amanhã ou depois de amanhã. Né? Ele precisa mostrar e falar. Ele não vinha mostrando nem falando. Agora existe uma tentativa para o cara entender, o torcedor entender em casa, de uma certa, um movimento de transparência por parte do presidente Júlio Casares e seus assessores, para que ele tente salvar o que resta do mandato dele. Ele já tentou 1000 coisas e agora o movimento de transparência inclui entrevista coletiva, a primeira desde a pandemia, abertura de treino, publicação de relatórios médicos e de relatórios econômicos. Então, E aí, né, 5 anos depois, tudo isso seria, para mim, o óbvio, o básico de quem assume o poder. Isso poderia, tudo o que está sendo feito agora poderia ter sido feito há 5 anos. E, de fato, essa é a única boa notícia da coletiva. E é uma boa notícia. Eu não acho, como o Massini, irrisório reduzir 57 milhões. Todos os clubes brasileiros estão aumentando as suas dívidas, inclusive os maiores, os melhores. Diminuir a dívida é um sinal, de fato, de mudança de rumo. Poderia ter reduzido mais. Poderia. Mas o fato é que o São Paulo está reduzindo a dívida dele. E tomou passos para reduzir a dívida dele. E vai fechar em superávit, pequeno que seja. Poderia ser melhor o superávit? Poderia. Essa é a única coisa boa. Desde que mostrado, comprovado, explicitado e justificado com quem é o principal interessado, o torcedor do São Paulo. Não é para mim, para você, para o Massini ou para a imprensa que ele tem que... Mas quando a dívida diminui, o superávit é dado com uma dilapidação do patrimônio, não é algo... Não, depende todo. Você acha que o superávit do Palmeiras é dado com... Além das... Vendeu os jogadores a preço de banana, o São Paulo. Tudo bem, mas talvez seja necessário passar por isso. Não é que tudo bem, não. É um momento atual do clube, são momentos diferentes. É que, para mim, 50 milhões é muito pouco diante da asfixia que ele fez no futebol e por ter vendido jogadores a preço de banana. Claro. Entendeu? Mas essa é uma até julho está com menos 103. Mas eu não acho que mais 58 é ruim. Não, mas uma gestão responsável é aquela que cumpre o orçamento. Mas Maurício, o orçamento... acho que é preciso colocar um pouco... Nenhum clube... O orçamento do São Paulo não é factível para 2025. Então. Não é factível para 2025. Então, a diretoria fez um orçamento... Não, claro. O Corinthians também fez. Claro, evidente. Por quê? Porque, como disse o presidente em outras respostas, existem vários compromissos em andamento. Você não pega o seu time de futebol, tira ele de férias e reduz a folha de pagamento de uma hora para outra. Aí tem barbeiragens no meio do caminho. Uma delas é a primeira resposta. Sobre o Oscar. Contratou o Oscar, valeu a pena?
todo o orçamento que eu tenho para o futebol contratar os caras, essa é uma discussão. O planejamento, se você tem um planejamento orçamentário que prevê que você vá à final do Campeonato Paulista, por exemplo, isso faz parte do orçamento, vá às quartas da Libertadores, às quartas da Copa do Brasil, com a redução de investimento no elenco, o orçamento não é factível. Você entende o que eu estou falando? Então, renovações, premiações também são previstas em orçamento. Claro, o que eu estou dizendo é o seguinte, a única coisa que ele deveria se fiar e se agarrar, nós estamos mudando o rumo do clube. Nós não vamos quebrar. Porque o São Paulo está em vias de quebrar, como o Corinthians está, como o Santos está, como o Atlético quebrou, como o Cruzeiro. Isso é uma boa notícia. Mas ele não consegue separar as coisas, porque elas não são... Quando ele fala... Aí tem uma grande coisa que ele fala nessa primeira resposta, que a gente viu. Não é a verdade a primeira resposta da coletiva. Quando ele fala que a primeira parte do mandato dele foi para reconectar o torcedor e ganhar campeonatos, ele tem que entender que o que está acontecendo agora, 5 anos depois, ele perdeu a conexão com o torcedor e não ganha campeonatos mais. É como se ele tivesse rasgado a primeira parte. E por que existe uma segunda parte do mandato dele? Porque ele deu o golpe no conselho para ser reeleito. Quem quis estar nessa situação agora foi ele. Se ele sai na primeira parte do mandato, campeão, tal, ninguém está botando hashtag e xingando o Casares. E ele não entendeu até agora que o futebol, um clube de futebol, ele tem que ser gerido de forma responsável e com atenção para duas coisas, o time e o torcedor. O resto é balela. E ele não se comunica mais com o torcedor do São Paulo. Ele não abaixa os ingressos, ele esfola o torcedor, ele tira os jogos do estádio. Então ele está perdendo a conexão que ele construiu lá no primeiro mandato e está tentando, numa segunda cartada, agora com mais transparência, mostrar que o São Paulo mudou de rumo. E, de fato, pode ter mudado de rumo, que seria uma boa notícia. O São Paulo, Futebol Clube, com a dívida. O Vessone falou o número da dívida do Corinthians. É normal que isso... Sabe quanto é a dívida do Corinthians? 2 milhões e... 2,7 até julho. Nós já temos mais 3 meses que não sabemos. Quando o São Paulo decidiu... Aliás, primeiro, quando o Casares assumiu, o São Paulo estava parecido com o Corinthians. Em todos os termos. Quando o Casares decide, depois da reeleição, mudar o rumo, né? O Corinthians foi por um caminho, o São Paulo, do Melo, Augusto Melo, o São Paulo foi por outro caminho. O Corinthians está com 3 bi de dívida. Sim. Diminuir a sua dívida num contexto desse é uma façanha. Mas ele não consegue comunicar isso direito. É uma façanha. Eu não sei. É como você tem um transatlântico que tem que mudar a rota dele. Eu não sei se é uma façanha, porque ele dilapida o patrimônio. Se autopromovendo, é um cara que acho que gosta muito disso. Eu tenho algumas informações, isso já é coisa antiga, né? Dentro do São Paulo, especialmente no conselho, os mais velhinhos, os caras mais da velha guarda, não gostam de estilo de dirigente que aparece muito, entendeu? Marco Aurélio Cunha sofreu com isso. Marco Aurélio Cunha que pode ser um candidato, não sei, né, talvez para oposição aí. O cara é muito na mídia, aparece muito, tal, não sei o quê. Aquele cara que gosta dos velhos cardeais, que ficavam tudo ali, meio que escondidinhos no Morumbi, resolvendo os pepinos e não deixando vazar nada. O Casares é o contrário disso. Então já tinha alguma resistência, independentemente da gestão tenebrosa dele, essa figura... vai imitar Silvio Santos e aparece aqui e ali e sorrindo. Eu comentava com o Alex, toda pergunta que é feita para ele, é uma ótima pergunta, você me dá uma chance de esclarecer, e ele fala muito e não diz nada. E acho que a coletiva de hoje, pelo que eu acompanhei também, não sei se foi proposital fazer justamente na hora do jogo Brasil e Japão, entendeu? Pois é. Mas assim, ele está... Isso aqui também eu conversei com algumas pessoas nos últimos dias, e acho que o Arnaldo possivelmente já tenha recebido o contato também. Ele está muito preocupado com o rótulo de pior presidente da história. Então ele, como é um cara que trabalha muito pensa muito na imagem, e, meu Deus, o legado, ele falou de legado hoje, mas que legado ele vai deixar? 1 bilhão de dívidas para o sucessor? O legado dele já está em 1 bilhão e 200, as contas mais ou menos, as últimas que eu ouvi. Esse é o legado que ele vai deixar. Então ele está preocupado com a imagem e tal, porque ele é um cara que pensa no futuro, ninguém pode... Além do São Paulo, né? Além do São Paulo. Então, assim, tem gente assim, fala assim, o Casares é ruim de bastidor. Né? Acho que o Arnaldo às vezes fala sobre isso. Eu já ouvi de gente que fala o seguinte, ele não briga com CBF, com Liga, com não sei o quê,
pensando, quem sabe, no futuro, trabalhar, servir para algum desses lugares, entendeu? Então é melhor não tretar aqui, não tretar ali, porque ambição. FIP de Cotia, eu acho que não vai ser aprovado, a resistência é muito grande, fora é muito grande, mas internamente também até o grupo do Belmonte ali tem umas 40 pessoas que também tá contra, tal, então eu acho que isso ainda bem não vai ser aprovado. Mas se for aprovado, é o plano do Casares, que continua insistindo que isso é a salvação de São Paulo e não ele poderia ser, quem sabe, no futuro um diretor remunerado. Acabou o mandato dele no final do ano que vem, ele, FIP de Cotia, pô, bacana, tal, Galápagos, todo mundo entrando aqui de vez, né, já tá um tempão aí. Então é um cara que é muito preocupado, tem vaidade com o que pensam dele, de ter uma imagem positiva, e ele tá isolado, politicamente está muito destruído, então ele tá sem perspectiva. E eu acho que a motivação para uma coletiva, agora, depois de 5 anos, começar a ser transparente, desde 2021 ele não publica balanço bimestral, ignora parecer do Conselho Fiscal, esconde isso para debaixo do tapete, e tem muita coisa. Algumas coisas eu sei, não posso infelizmente contar aqui, eu sei que São Paulinos vão ficar bravos, muitos cobram da gente da imprensa, especialmente de quem é São Paulino. Pô, você sabe de sacanagem, você sabe de sujeira, revela, assim você vai ajudar, você omitindo ou não falando, você tá contribuindo pro sistema continuar desse jeito, podre e tal. Então, lamentavelmente, algumas coisas, ou porque eu não tenho provas, porque eu só ouvi, ou porque me falaram e pediram off e tal, olha, calma, espera, daqui a 2 semanas pode estourar uma bomba, não sei o que, tá bom, você fica esperando. Mas eu dei, acho que uma vez só, uma entrevista num canal São Paulino. E eu fui muito negativista, muito pessimista. Pessoal, pô, queria ouvir coisa boa. A gente tá tão carente, tão sofrido. Pô, você vai lá pra falar ainda desgraça ainda maior, né, cara? Pô, essa era uma esperança que eu tinha. Lamentavelmente, não tenho tantas boas notícias pra trazer. Acho que nenhuma, aliás, né? Mas por aí. Salve, galera. Camisa do Batman pra falar sobre a entrevista coletiva do Casares. A primeira pós-pandemia. Durou lá cerca de 30 minutos durante o jogo da seleção. Cada frase do Casares, um gol do Japão. O Japão virava o jogo, o Casares falava. Bom, resumo aqui. Não gostei. Acho que a única coisa positiva pro São Paulo na entrevista foi o indicativo, e o Casares promete divulgar um balancete que aponta, segundo ele, redução da dívida do São Paulo e previsão do superávit em 2025. É o mínimo. Mas no campo esportivo e no campo político, poucas respostas e muitas nuvens. A justificativa da contratação do Oscar, a situação do fundo de Cotia que está tentando ser aprovado, muitos planos e a tentativa de deixar um legado, isso dá para perceber, que eu não sei se será possível faltando 14 meses para o final do mandato. Lembrando, o Casares sempre fala que a primeira parte do mandato foi para reconectar o torcedor e dar títulos ao time. E a segunda parte, já com o golpe da reeleição, sanear as finanças do clube e colocar o clube nos trilhos. O que está acontecendo? Ele está perdendo a conexão com o torcedor, o que construiu no primeiro mandato. Eu acho que o resumo da ópera é que não foi lá das grandes entrevistas, o Casares fez mais do mesmo, falou e não falou grande coisa. Talvez o melhor assunto foi realmente a questão financeira, porque na verdade é a melhor coisa que ele tem a dizer no momento. Jogou o São Paulo pro buraco, agora tá tentando pelo menos fazer respirar, né? Então é isso, acho que sem grandes perspectivas pro próximo ano, vai ser a mesma dificuldade, vai ser o São Paulo segurando, né, dentro do possível contratações, vendendo o que pode vender para poder fechar no azul. É isso. E aí reduzir ainda mais a dívida e o Casares poder sair pela porta dos fundos, talvez como o pior presidente da história, que até aí o grande receio que todos dizem, mas é o que pode acontecer, apesar de títulos como Campeonato Paulista e Copa do Brasil, mas ele afundou o São Paulo financeiramente. Então, e essa conexão que ele tanto fala, né, só se realmente se salvou no último ano aí conquistando algum grande título, acho muito improvável. Mas financeiramente ok, mas dos outros todos os pontos possíveis, gestão esportiva, o que seja, não foi legal, não tem sido legal, e agora ele quer tudo que ele prometeu lá 5 anos atrás, ele quer fazer agora. Vamos ver, mas também não tava com o cara que tava muito afim de fazer entrevista não, mas bem, é isso, infelizmente é o presidente que a gente tem, e tem outras ambições após o São Paulo. Na verdade acho que a maior ambição dele seria ser o CEO do São Paulo.
acho que não deve se concretizar. E, bem, agora acompanhar os próximos passos aí, devem sair documentos financeiros e tal. Ele não é bobo, né? Vai tentar apresentar coisa boa após essa temporada decepcionante. Principalmente aí o nome Oscar, que é o mais falado, mais comentado, né? Você paga uma bagatela, o cara não joga. É o que eu disse, gente. São Paulo não joga desde o jogo contra o Palmeiras. Teve aquela semana toda falando do caso do Ramon lá, né? Aquele hábito ridículo que ele teve erros grosseiros no clássico. São Paulo perdeu. E aí, quando você começa a semana com preparação para o jogo de amanhã contra o Grêmio, você fala de Casares. Minha gente. Já que São Paulo tá pegando fogo, a gente sabe. E muita coisa ainda vai rolar até o final do ano. Então não perder tempo não, vamos ficar de olho. Qualquer coisa tem vídeo no canal. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, né, que não sejam das melhores. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder, como eu sempre peço nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!